Olá, galera, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar da terceira e última aula da análise combinatória, parte teórica, que seria falar sobre combinação e arranjo. Separei alguns exemplos iniciais. Vamos lá. Situação problema 1. Se dispormos de 5 pontos, de quantas formas diferentes podemos escolher 2 deles? Letra A. Para formarmos segmentos de reta. Então, a primeira coisa que você tem que perceber aqui é quantos elementos tem e quantas vagas existem. Eu quero escolher quantos elementos? 2 deles. Então, há 2 vagas. Quantos elementos disputando as 2 vagas? 5 elementos. Toda vez que o número de elementos, 5, for maior que o número de vagas, 2, o problema ou é de combinação ou é de arranjo. E agora que vem a parte importante. O que você tem que pensar? Você tem que trocar de posição os elementos escolhidos e verificar se isso gera ou não gera um novo resultado. Então, para ilustrar isso melhor, eu fiz uma animaçãozinha. Venha comigo. Então, primeiramente, eu tenho 5 pontos que eu vou nomear de A, B, C, D e E. E agora? Agora faço um exemplo do que o cara quer. Ele quer formar um segmento de reta. Então, eu quero formar o segmento AB. O segmento AB começa do ponto A e vai até o ponto B. Agora vem o grande lance. E se eu trocar de posição os elementos escolhidos, isso gera ou isso não gera um novo resultado? Para ilustrar, os mesmos 5 pontos da BCDE, e agora eu vou formar o segmento BA. Vai sair do ponto B e vai ir até o ponto A, ok? Olha lá. Pergunta aos senhores. É o mesmo segmento ou é um novo segmento? Como o segmento de reta não gerou uma nova configuração. Toda vez que ocorre isso, a gente fala que o problema é um problema de combinação. Matematicamente, a gente escreve combinação de 5 elementos, escolhendo 2 deles. E agora, vamos comparar com a letra B. É a mesma questão. Você continua dispondo ainda de 5 pontos. Você quer escolher 2 deles, só que agora você quer, na letra B, formar vetores. Então, primeiramente, quantas vagas? 2 vagas, eu quero escolher 2 pontos. Quantos elementos disputam essas 2 vagas? 5 pontos disputando essas 2 vagas. Bom, eu quero formar um vetor. Visualiza um resultado. Vamos considerar com esses 5 pontos que eu tenho, que eu forme o vetor AB. Nesse caso, o vetor tem módulo, direção e sentido. Então, marcando o vetor AB, ele sai do ponto A e vai até o ponto B. O que eu quero fazer com os elementos escolhidos? Formar vetores. A troca de posição entre eles gera ou não gera um novo resultado? Aqui, a troca de posição entre eles agora, então, vai formar o vetor BA. Sai do ponto B e vai até o ponto A. Nesse caso, por causa do sentido, a gente pode afirmar que a troca de posição gera um novo resultado. Toda vez que isso ocorrer, podemos afirmar que o problema é um problema de arranjo. Aqui, pessoal, tem uma manhãzinha meio infame, mas vai dar certo. Quer ver? Sempre pergunta, a troca de posição dos elementos escolhidos gera um novo resultado? Arranjo. A troca de posição dos elementos escolhidos gera um novo resultado? Não. Combinação. Entenderam, manha? Arranjo se gera. Não. Combinação se não gera. Tá já? A forma de escrever, então, aqui seria arranjo de 5 elementos, escolhendo 2 deles, e é assim que a gente escreve A de 5, escolhendo 2. Tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo agora. Com os algarismos de 1 a 5, de quantas formas diferentes podemos escolher 3 deles, na letra A, para formarmos um número de 3 algarismos. Primeira pergunta é, quantas vagas? 3 vagas, porque eu quero escolher 3 deles. Quantos elementos disputam essas 3 vagas? Nesse caso, 5 elementos, os algarismos de 1 a 5. Toda vez que a quantidade de elementos, 5, for maior que a quantidade de vagas, 3, ou é combinação ou é arranjo. E aqui, a troca de posição gera ou não gera? Para você responder essa pergunta, visualiza. Visualiza um resultado. Então, vamos supor que eu tenho escolhido os números 1, 2, 3 e formei o número 123. E agora, troca de posição dos elementos escolhidos. Por exemplo, 3, 2, 1. Agora é o número 321. A troca de posição gera um novo resultado? Arranjo. Arranjo de quantos? De 5 elementos, escolhendo 3 deles. Mesma questão, mas só que na letra B agora eu quero formar um conjunto com 3 elementos. Ou seja, continua tendo 3 vagas, que eu quero escolher 3 deles,
Continua sendo 5 elementos disputando 3 vagas, ou combinação ou arranjo, e agora visualiza um resultado. Visualiza, então, um conjunto com os elementos 1, 2 e 3. A troca de posição dos elementos escolhidos gera um novo resultado? Não. Então é um problema de combinação. Beleza? Combinação de 5 elementos, escolhendo 3 deles. Então, aqui o bate-papo inicial foi simplesmente para que a gente concluísse que o que é importante daqui é visualizar. Responder a pergunta, a troca de posição gera ou não gera um novo resultado? E agora, então, vamos desenvolver a parte teórica da nossa aula de hoje. Comecemos, então, com o arranjo. Quero que aqui vocês tomem nota, por favor. Não se esqueça que você pode pausar o vídeo para fazer isso, né? Arranjo. Usa-se quando a quantidade de elementos é sempre maior que a quantidade de vagas. E a troca de posição dos elementos escolhidos, essa é a palavra importante, gera um novo resultado. Como observação importante, toda vez que você concluir que o problema foi de arranjo, você deve usar o princípio fundamental da contagem. Apenas isso. Vamos lá agora para combinação. Também você vai usar quando a quantidade de elementos é maior que a quantidade de vagas. Mas aqui, a troca de posição dos elementos escolhidos não gera um novo resultado. Combinados? Em continha, coloca como OBS aí. Então, quando o problema for de combinação, você vai usar o princípio fundamental da contagem junto com o princípio do desprezo da ordem. Aquele que você divide pela permutação dos elementos, que se você trocar de posição, não gera um novo resultado. Para ilustrar isso, vamos voltar nas duas situações, problemas que a gente colocou inicialmente, para a gente aplicar a continha, a parte de cálculos, ok? Então vamos lá. Voltando no primeiro exemplo que a gente deu, combinação de 5 elementos escolhendo 2 deles. Primeiro, é combinação, você começa com o princípio fundamental da contagem. Quantas opções você tem para o primeiro? 5 opções. Quantas opções você tem para o segundo? Escolhido 1 para o primeiro, 4 opções. Se você fizer 5 vezes 4, isso é PFC, princípio fundamental da contagem. Como é combinação, ainda tem que rolar o princípio do desprezo da ordem. Divida esses caras pela permutação da quantidade de elementos que você escolheu. Divida por permutação de 2. Ok? 5 vezes 4 vai dar 20 em cima. Embaixo é 2 fatorial, que é 2. Resposta, 10 opções. Combinação. PFC, junto com o princípio do desprezo da ordem. Segundo exemplo foi a letra B, a gente fez vetores. Já para vetor, é arranjo. Arranjo de 5 elementos escolhendo 2. Toda vez que o problema for de arranjo, basta fazer PFC. Quantas opções para o primeiro? 5. Quantas opções para o segundo? 4. Pelo produto das possibilidades, você vai fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20 vetores diferentes. Já para formar um número com 3 algarismos, é arranjo. Arranjo de 5 elementos, escolhendo 3, PFC. Quantas opções para o primeiro? 5. Quantas opções para o segundo? 4. Quantas opções para o terceiro? 3. Multiplica 5 vezes 4 vezes 3, totalizando, nesse caso, 60 opções, 60 números que você consegue formar com 3 algarismos. E o segundo exemplo já era formar um conjunto, né? Nesse caso, a troca de posição não gera, é combinação. Combinação de 5 elementos escolhendo 3, começa com PFC. Quantas opções para o primeiro? 5. Para o segundo, 4. Para o terceiro, 3. Para aí. Combinação, você tem que continuar com o princípio do desprezo da ordem. Se você parasse aqui, era arranjo. Beleza? Então, divida pela permutação da quantidade de elementos que você escolheu. Permutação de 3. Seria 3 fatorial. Em cima, continua 5 vezes 4 vezes 3. Embaixo é 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica. O 3 de cima cancela com 3 de baixo. 5 vezes 4, 20 por 2, 10. Existem 10 conjuntos com 3 elementos que você pode formar. Bom, galera, então é isso. O importante aqui é visualizar e responder a pergunta. A troca de posição dos elementos escolhidos gera ou não gera um novo resultado? Se gera, arranjo. Se não gera, combinação. Ok? Arranjo, PFC. Combinação, PFC, dividido pelo princípio do desprezo da ordem. E agora, vamos fazer uns exercíciozinhos mais elaborados. Comigo aqui. Não se esqueça que você pode pausar o vídeo e dar uma lidinha na questão, tá bom? Eu já vou direto. Então, primeira pergunta que esse problema nos faz é de quantas formas diferentes eu posso formar o grupo A.
Quantas vagas tem para a formação do grupo A? 4 vagas, 4 times disputando essas 4 vagas, no total de 12 times. Toda vez que a quantidade de elementos, 12, for maior que a quantidade de vagas, 4, ou é combinação ou é arranjo. O que eu quero fazer com os elementos que eu escolhi? Formar o grupo A. E aí, a troca de posição gera ou não gera? Visualiza o resultado. Vamos supor que o grupo A seja formado por Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. E agora, troca de posição dos elementos escolhidos. Vamos supor agora que vai ser Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. Essa troca de posição não gera um novo resultado. Se não gera um novo resultado, problema de combinação. Combinação de 12 elementos escolhendo 4. E aí, o problema faz uma segunda pergunta. A segunda pergunta agora é de quantas formas diferentes eu posso montar o jogo de abertura. Não se esqueçam que o jogo de abertura é feito apenas pelos elementos do grupo A. Então, quantas vagas? 2 vagas para que role o jogo e 4 times disputando essas 2 vagas. E aqui ele fez uma consideração importante. Qual foi a consideração? O primeiro que eu escolher jogaria no seu campo. O que ele quis falar com isso aqui? Quis falar o seguinte, visualiza o primeiro resultado. Então vamos supor que eu tenho escolhido Flamengo e Corinthians. Troca de posição os elementos. Corinthians e Flamengo. Essa troca de posição gera ou não gera um novo resultado? Nesse caso, gera. Quando eu falo Flamengo e Corinthians, o jogo é no Rio, no Maraca. Quando eu falo Corinthians e Flamengo, o jogo já fica lá em São Paulo, na Arena Corinthians. Tudo bem? Então, nesse caso, a troca de posição gera um novo resultado. É um problema de arranjo. Arranjo de 4 elementos, escolhendo 2 deles. O que torna certa para nós, resposta letra A. Bora, vamos lá para o segundo exemplo. Aqui, pessoal, vamos dividir nosso problema em etapas. Primeira etapa seria escolher quem vai no gol. O gol tem uma vaga. E quantas pessoas disputando essa vaga? 2 goleiros, 2 pessoas disputando uma vaga. E aqui vai um raciocínio interessante. Toda vez que você tiver só uma vaga, não interessa qual princípio você vai usar. Pode ser combinação, pode ser arranjo, mas aí dê preferência ao PFC, que é a raiz de tudo, é o princípio fundamental da contagem. De quantas formas diferentes você tendo 2 goleiros, pode escolher um deles? De 2. Princípio fundamental da contagem. Segunda etapa, escolher os outros jogadores. Se um time de futsal é composto por 5 jogadores, então um deles é goleiro, restam 4 vagas para serem disputadas por 7 jogadores apenas, 7 jogadores disputando 4 vagas. Como eu já disse, então, para o gol vão ter 2 opções. E agora para a linha. Para a linha é visualiza um resultado. Vamos supor, então, que esses aí sejam os 4 jogadores que a gente vai ter lá para o nosso time de futsal. Tá bom? Troca de posição 2 dos elementos. Trocando de posição 2 dos elementos, significa dizer que essa troca de posição não gera um novo resultado. Se não gera um novo resultado, é um problema de combinação. Combinação de 7 jogadores, escolhendo 4 deles. Certo? Bom, então combinação de 7 escolhendo 4 é princípio fundamental da contagem. Então você tem para 7, 6, 5 e 4 opções pelo PFC, mas não para por aí. Se você parar 6 seria arranjo. Continua. A combinação também exige que você divida pela permutação da quantidade de elementos que você escolheu, permutação de 4 elementos. Combinados? Tudo bem? Então, vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 fatorial. Vamos simplificar as coisas. Divido o 4 em cima por 4 embaixo. O 6 de cima por 3 vezes 2 embaixo. Fazendo a conta, então, 7 vezes 5, 35 formas diferentes de formar os jogadores de linha. E agora, você tem o gol e a linha. O gol de 2 formas diferentes. A linha de 35 formas diferentes. Totalizando 7. 7 times de futsal. Tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo nosso. Bom, primeiramente, então, quantas vagas? 3 vagas. Quantos elementos disputando essas 3 vagas? 10 elementos disputando 3 vagas. Porém, aqui, o que eu tenho que ter? Cada vaga refere-se a um cargo diferente. Então, o que é legal adotar como estratégia? O seguinte, a primeira vaga seria para diretor. A segunda vaga para tesoureiro e a terceira vaga para secretário. Essa é a manhãzinha. Você vai ter que dar nome a cada lugar.
Visualiza o resultado. Vamos falar que você tem escolhido aí, galera, o Mário, o Yoshi e o Luigi. O Mário vai ser diretor, o Yoshi vai ser tesoureiro e o Luigi vai ser secretário. Se eu trocar de posição os elementos escolhidos, minha pergunta agora é: isso gera ou isso não gera um novo resultado? Bom, com certeza vai gerar. O Mário continuou sendo diretor, mas tesoureiro e secretário mudou. O Luigi deixou de ser secretário e agora passa a ser tesoureiro. É um novo resultado. Então, toda vez que gera um novo resultado, o problema é um problema de arranjo. E aqui, arranjo de 10 elementos, escolhendo 3 deles. Problema de arranjo, só PFC. Quantas opções para a primeira vaga? 10. E para a segunda, 9. Para a terceira, 8. Produto das possibilidades. 9 vezes 8, 72. 720 ao todo. Então vamos lá, vamos passar para o nosso último exemplo então. Aqui eu vou fazer uma técnica de contagem que é muito utilizada, chamada princípio do desprezo da ordem. O que você tem que pensar para o princípio do desprezo da ordem? Primeiro, você vai contar tudo, todas as opções. Quando você conta tudo, eu posso categorizar em 2 partes. O que eu quero e o que eu não quero. Então vai ter aqui o que eu quero, o que eu não quero. Tá certo? Bom, feito isso, você vai contar agora o que você não quer. Conta o que você não quer. Se do total de possibilidades, que tem o que eu quero e tem o que eu não quero, se eu excluir o que eu não quero, resta o que eu quero. Tá bom? Então, primeiro passo, eu vou descobrir o total de convocações que eu consigo formar. Quantas vagas? Quero convocar 5 deputados, então 5 vagas. Quantos disputando? Existem 8 deputados ao todo. Então, são 8 elementos disputando 5 vagas. Toda vez que o número de elementos é maior que o número de vagas, ou combinação ou arranjo. O que eu quero fazer com os elementos escolhidos? Uma reunião. Se eu trocar de posição os elementos escolhidos, é uma nova reunião ou é a mesma reunião? Nesse caso, a troca de posição não gera. Se a troca de posição não gera, é um problema de combinação. Combinação de 8 elementos, escolhendo 5 deles. Primeiro princípio fundamental da contagem, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido pelo princípio do desprezo da ordem, mutação de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando as coisas, posso cancelar o 5 vezes 4 de cima com 5 vezes 4 de baixo, o 6 de cima com 3 vezes 2 de baixo. Ok? Sobrou 56. Então, atenção, 56 tem todas as configurações, o que eu quero e o que eu não quero. Agora eu vou contar o que eu não quero. Beleza? Que eu vou chamar de exceção. Minha pergunta é: de quantas formas diferentes eu tenho? 8 deputados. Eu quero escolher 5 deles, de tal modo que 2 pessoas já sejam escolhidas. Eu já quero que A e B, aqueles caras que têm uma rixa especial, sejam escolhidos. O que fazer? Já fala que a primeira vaga foi preenchida pelo A. E já fala que a segunda vaga também foi preenchida pelo B. Me restam quantas vagas para serem preenchidas? Apenas 3 delas. E quantos deputados disputando? Eram 8, escolhi 2, ficam 6 deputados disputando essas 3 últimas vagas. Com isso, eu já garanto que o A e B estão lá, que é o que eu não quero que ocorra. Combinação de 6 elementos escolhendo 3. Em cima, PFC, 6 vezes 5 vezes 4. Embaixo, princípio do desprezo da ordem, permutação do 3, que é a quantidade de elementos que eu tenho. 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica as coisas. O 6 de cima com 3 vezes 2 embaixo, totalizando, então, 20 configurações. O que eu faço agora para encontrar minha resposta? Do total, que tem o que eu quero e o que eu não quero, tiro a exceção. Eu fico com o que eu quero. Então, vamos lá? Total de opções, 56 menos 20, finalizando, então, com 36 configurações diferentes para matar essa questão. Certo, pessoal? Tudo bem, galera? Então, é isso. Combinação e arranjo. Se a troca de posição gera, arranjo. Se a troca de posição não gera, combinação. Beleza? Depois ficam os exercícios aí para que vocês treinem, então, essa partezinha. Tá bom? Depois eu vou fazer uma aula só de exercícios pra gente. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais vezes.